Bom dia a todos. Bom é estarmos aqui, imaginando nossa sala Clóvis Tavares e conversando, refletindo sobre o capítulo 49 do livro Os Mensageiros, intitulado Máquina Divina. E como epígrafe eu coloquei uma carta de Paulo aos Coríntios 15, 26, que diz assim: o último inimigo a vencer é a morte. É o último inimigo porque todos nós vemos a morte, né, com muito horror. Na outra semana, no outro mês, nós estudamos aqui o capítulo 48 e falava da morte de Cremilda, que o noivo aguardava feliz do outro lado, Cremilda, não é? Cremilda estava apavorada com a morte. O tema central nosso hoje é o corpo, que é a nossa máquina divina. Mas há muitos temas, como em todo capítulo da obra de André Luiz, são muitos os temas que a gente pode tirar. Um deles é: cada um receberá a morte de acordo com a vida que elegeu para si. Isso está muito claro no capítulo de hoje. Outro que eu gostei muito foi sempre a mãe a cuidar dos filhos, mesmo depois da morte. Quem aguarda essa desencarnação lá é uma mãe. E a influência da mente no comando do corpo, ou seja, as doenças que advêm da nossa mente. Consultei o Livro dos Espíritos, questão 155, 156, 728, o livro Depois da Morte, de Leon Denis, Obreiros de Vida Eterna, que também tem vários capítulos tratando da morte, e termino com um poema de Parnaso de Além Túmulo. Bem, agora a gente vai analisar os parágrafos. Vamos lendo e analisando. Não se passaram muitos minutos e estávamos ao lado do agonizante, cuja situação preocupava o clínico espiritual. Era um cavalheiro de 60 anos presumíveis que a leucemia aniquilava morosamente. Ele apresenta aí o caso. Há muitos dias se encontra em coma, explicou o facultativo. Facultativo era como chamava médico. Mas temos necessidade de mais forte auxílio magnético para facilitar o desprendimento. Então, nesses três parágrafos pequeninos, nós já identificamos um trabalho de auxílio aos homens na Terra, lá no mundo espiritual, e esse trabalho, pelo jeito, não para. Logo no segundo parágrafo está a apresentação de Fernando, que é o socorrido já prestes a desencarnar. E nesse terceiro parágrafo, a gente observa a necessidade que se tem de auxílio magnético na hora da morte. Eu já ajudei muita gente a morrer com passes magnéticos, né? Para aliviar essa angústia entre a vida e a morte, em que as pessoas, que nós geralmente ficamos, né? Nessa hora é meio conturbada para a gente. Agora, o quarto parágrafo. No aposento, além das duas senhoras desencarnadas, a mãe do agonizante e uma parenta próxima, viam-se familiares encarnados dando mostras de grande aflição. Então, daí eu tirei a questão da mãe, né? A mãe e uma parenta. Há sempre alguém
que nos aguarda. Isso nos remete à pergunta 160 do Livro dos Espíritos, que fala sobre essa assistência dos familiares na hora de nossa morte. A resposta diz assim: eles o vêm receber e o ajudam a libertar-se das faixas da matéria. Então, e ainda essa assistência afetiva é muito importante nessa hora de dificuldade. As mães nunca esquecem seus filhos. Daí aquele livro organizado, né, de psicografias de Chico, Os Dois Maiores Amores. Jesus, poemas sobre o Natal e poemas sobre as mães, porque ela é realmente o maior amor aqui na Terra, né? Então, as sensações que precedem e se seguem à morte, elas são infinitamente variáveis e dependentes, sobretudo, do caráter, dos méritos, da elevação moral do espírito que está abandonando a Terra naquela hora. Isso é o que nos explica Leon Denis. Cada morte ela é única, ela é uma só. Por quê? Porque cada pessoa tem méritos diferentes, tem medos diferentes, tem educação diferente, tem formação religiosa diferente. Então, cada morte é uma morte. No livro Obreiros de Vida Eterna, a gente observa desencarnes assim, a gente pode ver que cada desencarne, ele é único. Essa assistência afetiva é muito importante por isso. Nosso orientador examinou o enfermo detidamente e sentenciou: nada resta senão a necessidade de concurso para o desligamento final. Então, nessa hora, se há alguém com alguma... que vibre bem, que ore, que ajuda muito, ajuda muito. Eu me lembro do desencarne de minha irmã Laís, que eu tinha passado o dia inteiro, nesse dia eu vim dormir em casa, e de repente eu recebo um telefonema, e eu estava à mesa de café, a família estava toda aqui em casa, e eu dei um pulo, porque eu sabia, Laís está morrendo, porque ela apareceu aqui na hora do café. Laís vai morrer. E corri para o telefone, e era minha irmã Nina, meio desesperada: Laís está estranha, está com a ronqueira. Eu digo: Nina, morreu, pede a Rosane estava com ela, para dar um passe lá para ajudar. Aí, quando Rosane dá o passe, Laís acalma e desencarna tranquila. Quer dizer, precisava do último esforço, né? E Rosane, a quem eu devo sempre muito, minha amiga, meio que filha, Rosane, ajudou a minha irmã Lalá a desencarnar, né? Aniceto, a seguir, recomendou observássemos o moribundo com atenção. Concentrando todas as minhas possibilidades, fixei o enfermo prestes a desencarnar. Notei com minúcias que a alma se retirava lentamente através de pontos orgânicos insulados. Assombrado, verifiquei que, bem no meio do crânio, havia um foco de luz mortiça, candelabro aceso às ondulações brandas do vento. Enchia toda a região encefálica, despertando-me profunda admiração. A luz que você observa, disse o instrutor amigo, é a mente, para cuja definição essencial
não temos por agora conceituação humana. Nos lembra Jesus quando nos disse: vós sois luz, e somos. Nossa mente é um foco de luz. Então, a lição a ser registrada precisa aí deles, dos que estão aprendendo, André Luiz, de muita observação, de observação atenta. Observam logo a luz e logo conhecem a mente. Luz mortiça, candelabro às ondulações do vento, imagem que nos remete a uma mente insegura, vulnerável naquela hora. Jesus nos lembrou que somos luz e temos que manter, brilhe a vossa luz, temos que manter essa chama sempre iluminada. A gente pode aí parar e se analisar. Nós somos luz de candelabro ao vento, ou nós podemos chegar a ser luz de holofotes, né? Uma luz grandiosa. Nós estamos na Terra para isso. E realmente nós somos aquilo que nós cultivamos na mente. Somos realmente o que pensamos, garante-nos Emmanuel. Ele diz que se a gente quer saber o lugar que nos está reservado após a morte, que a gente observe em que a gente põe mais tempo aqui na Terra o nosso pensamento. A gente será isso, né? Parágrafo 10. Notando minha estranheza, Aniceto colocou-me a destra na fronte, transmitindo-me vigoroso influxo magnético. Então, ele recebe aí um influxo magnético para maiores observações. Repare a máquina divina do homem, o tabernáculo sagrado que o Senhor permitiu se formasse na terra para a sublime habitação temporária do Espírito. Agora, André, não está você diante de uma demonstração anatômica da ciência terrestre. Lembremos-nos de que André foi médico e foi cientista. Examinando carne morta ou músculos enrijecidos. Observe agora, o olho mortal não poderá contemplar o que se encontra à sua vista nesse instante. O microscópio é ainda pobre, não obstante representar uma nobre conquista para a limitada visão humana. A cooperação magnética do querido mentor modificara a cena e fui compelido a concentrar todas as minhas energias a fim de não inutilizar a observação pelo golpe do espanto. André Luiz era muito curioso, né? E como cientista tinha que ter muita curiosidade mesmo em desvendar todos os mistérios da vida. Então, essa observação do corpo, a gente observa também como são valorosos esses espíritos que nos ajudam aqui na Terra, como eles podem, né, pela vontade, dirigir correntes magnéticas uns sobre os outros para que esses aprendam mais e melhor a servir. Mais gente se formando, como é o caso de André Luiz, nessa hora aprendiz, para nos amparar aqui na Terra em nossas dificuldades. Essas correntes magnéticas, eles as utilizam para o bem, para a luz, para o amor. Mas os maus também têm seus magnetismos
e os dispensam para os maus alvitres, né? Não podemos descrer dessa verdade de que nós estamos sujeitos tanto a um lado quanto a outro. Por isso Jesus recomendou: vigiai e orai. A observação do corpo do doente, então, começa. O corpo é chamado aqui nesse capítulo de máquina divina, tabernáculo sagrado. É sagrado porque nos foi dado por Deus. Por isso ele deve ser cuidado com muito carinho diariamente, tratado. Tabernáculo era aquele santuário portátil onde os hebreus guardavam e transportavam a Arca da Aliança, o bem mais precioso daquele povo. Assim, a alegria da boa eternidade futura que nós teremos fica a cada reencarnação confiada ao nosso corpo e a nós, a nossa mente, no trato com esse corpo. Ele é muito importante para a transformação de nosso caráter no rumo das belezas da eternidade. Os erros que nós praticamos aqui na Terra, ainda somos muito imperfeitos, eles, segundo Emmanuel, eles servem para fortificar, fortalecer o nosso caráter, porque eles nos causam tantas dores aqui e do outro lado da vida, por tantas reencarnações seguidas que nós vimos incidindo nos mesmos erros, nós sofremos muito. E isso vai fortalecendo o nosso caráter para não cairmos mais nesses mesmos erros. André Luiz se refere à necessidade de imensa concentração de energia para observar fatos novos relativos aos conhecimentos que a ciência do mundo ainda não pode nos oferecer, e ele aproveita bem o magnetismo que o seu orientador lhe envia. E a gente também recebe esse magnetismo de nossos orientadores cotidianamente. Até recebemos num passe magnético que nos dão um amigo, uma pessoa querida. As casas espíritas nos favorecem com essa bênção. Nós recebemos também, mas fazemos bom uso desse magnetismo que a espiritualidade nos envia, com que ela nos brinda. Muitas vezes vamos lá e viramos os papapasses. Tomamos passe toda terça, toda quarta, e não mudamos o nosso caráter. E não procuramos serviço na casa. O que nos cura é o trabalho. Sem dúvida nenhuma. Tem gente que não quer dar passe, gente que está aqui na nossa escola conosco há tantos anos e não dá passe. Fica só recebendo. É o que Luciano dos Anjos, no seu livro Atalho, nomeia de papapasses. São os antigos papaóstias. Hoje são papapasses. Bem, desculpe a minha franqueza, é verdade isso. A luz mental, embora fosca, tornara-se mais nítida e o corpo do moribundo agigantou-se, oferecendo-me espetáculo surpreendente aos olhos ansiosos. Parecia-me o corpo agora maravilhosa usina nos mais íntimos detalhes. O quadro científico era simplesmente estupefativo. Identificava em grandes proporções os 9 sistemas de órgãos da máquina humana.
o arcabouço ósseo, a musculatura, a circulação sanguínea, o aparelho de purificação do sangue consubstanciado nos pulmões e nos rins, o sistema linfático, o maquinismo digestivo, o sistema nervoso, as glândulas hormonais e os órgãos dos sentidos. Tal revelação histológica era diferente de tudo que eu poderia sonhar nos meus trabalhos de medicina. A circulação do sangue semelhava-se à movimentação de canais vitalizadores daquele pequeno mundo de ossos, carnes, água, resíduos. Milhões de organismos microscópicos iam e vinham na corrente empobrecida de glóbulos vermelhos. Presenciava a passagem de formas esquisitas, a maneira de minúsculas embarcações carregadas de bactérias mortíferas. Elementos maiores da flora microbiana transformavam-se em pequeninos barcos, hospedando feras minúsculas às centenas. Invadiam todos os núcleos organizados. Os órgãos, como os pulmões, o fígado e os rins, estavam sendo assaltados irremediavelmente por incalculável quantidade de sabotadores infinitesimais. E, à medida que se consolidavam os micróbios invasores em determinadas regiões celulares, alguma coisa se destacava lentamente da zona atacada, como se um molde sempre novo fosse expulso da máquina gasta e envelhecida, reconhecendo eu, desse modo, que a desencarnação se operava através de processo parcial, facultando-me ilações preciosas. Reparei que algumas glândulas faziam desesperado esforço para enviar aos centros invadidos determinadas porções de hormônios que eram incontinente absorvidos pelos elementos letais. O plasma sanguíneo figurava-se líquido, estranho e gangrenoso. Então, nós estamos vendo aí a situação, ele faz uma descrição minuciosa do que estava acontecendo, daquela leucemia e dos danos que ela ia causando a cada centro de vida. Ele descreve uma invasão dos micro-organismos pelo magnetismo de Aniceto. O objeto de sua observação como que se agiganta, como se ele estivesse vendo por microscópio gigantesco, com um poder de ampliação imenso. Os seus olhos agora enxergam profundamente. Compara, então, o corpo que morre a uma usina de ativo trabalho. Quer dizer, o corpo, coitadinho, invadido de bactérias e lutando e trabalhando para evitar a morte, na defesa do corpo. Ele identifica, então, para os seus leitores, os 9 sistemas de órgãos da máquina humana. Conhece nessa hora de estudo uma nova histologia a que ele não teve acesso aqui na Terra, né? Observa os tipos celulares em suas funções já fragilizadas. E com a visão ampliada, né, por Aniceto, ele observava os milhões de organismos microscópicos que a corrente sanguínea
já quase sem vida, carregava e observa, enfim, a vida lentamente a brotar dos órgãos. Olha aqui, pela excessiva movimentação da onda mental, observei que o moribundo tentava readquirir a direção dos fenômenos orgânicos, mas em vão. Todos os complexos celulares atritavam entre si e as bactérias pareciam gozar o direito de multiplicação crescente e festiva. Crescente e festiva, ou seja, um alvoroço, uma inundação de bactéria, e ele observa que a nova vida vai brotar lentamente daquele corpo que se esvai. Ele vai observando com espanto que os moldes, né, vão se desenhando, o molde do corpo verdadeiro, né? O molde sempre novo se destacava de cada área destruída pelas bactérias mortíferas. Descobre ali que a desencarnação de quem não disciplina sua vida se opera em processo parcial. Um órgão morreu aqui, o órgão perispiritual se recompõe, né? Aparece na visão do observador, aqui no caso, que é André Luiz. Ele vai vendo o perispírito brotar pedaço a pedaço, zona a zona. Muito interessante isso. Essa é a desencarnação de quem não disciplinou a sua vida e vai desencarnando em processo parcial. A zona do corpo físico que os micróbios destruíam, a cada zona destruída, um outro corpo ia se formando. Deduzimos por isso que Fernando fora expulso do corpo pelo tipo de vida que ele escolheu viver aqui na Terra. Registre-se também a luta do corpo por defender-se dessas terríveis bactérias. Deus nos dotou de instintos maravilhosos para a nossa defesa aqui no planeta. Esse instinto de conservação, ele é maravilhoso. A gente não sabe como nem porquê, mas a gente se livra quanto pode na hora do perigo. A gente não sabe de onde vêm as nossas ações instintivas. Elas são instintivas, elas vivem em nós. Então o nosso corpo luta pela vida enquanto ele pode. Morrer é natural, matar-se é inatural. A gente operar a própria morte, seja lentamente, por descuido com o corpo, por destruição do próprio corpo, ou seja, num processo rápido de suicídio, é inatural. É realmente um descaso com essa máquina divina que Deus nos deu. Eu acho ainda que é pelo registro ancestral em nossas mentes de todos esses fatos, dessas difíceis lutas pela sobrevivência, que o suicida se imputa tanta culpa e que cria para si mesmo tantas dores de difíceis superação. Também o natural medo do desconhecido e a consciência de nosso viver indisciplinado aqui na Terra maceram também muito
o moribundo e macera depois o espírito em estado de liberdade do outro lado da vida. Essa luta de micro-organismos em nós acontece cotidianamente. O organismo, quando saudável, quando a mente está sã, o corpo está são, e o organismo saudável opera a sua defesa. Mas quando nós fazemos deteriorar o próprio corpo, destruímos a máquina que nos ajuda a aprender, a entender a nós mesmos e as outras pessoas, a saber do nosso estar na vida, a que vem a nossa permanência aqui, o que eu vim fazer aqui de útil aos outros. Aí, quando a gente vive assim, a morte é diferente. A gente está lutando. Quando está bem, a gente se defende bem dessas bactérias. Aí tem um momento em que a gente não se cuida e a doença se instala. Acontece também, né, que na hora de fragilidade muito grande do corpo, a resistência nossa fica difícil, até a resistência mental fica difícil. Na morte de Fernando, que nós estamos vendo aqui hoje, que está sendo descrita, ocorre exatamente como Leon Denis nos descreve. O espírito acha-se, então, como que suspenso entre duas sensações, a das coisas materiais que se apagam e a vida nova que se lhe desenha à frente. Daí uma luta terrível entre a matéria, que se esvai, e a alma, que teima em reter o corpo miserável. A ânsia de viver parece que cresce nessa hora em que a gente sente que a morte vai se apossando de nosso corpo. Um passe magnético nessa hora podia ajudar a libertação dessa alma. Leon Denis fala da morte do justo, dizendo que a morte do justo, ao contrário, ela é pacífica, resignada, alegre mesmo, diz ele, tendo muito lutado e sofrido, deixa a terra confiante no futuro. E ao final a gente vai ver, ao final dessa aula, uma morte, se der tempo, a morte de um homem bom. Então, essa morte do justo, eu acompanhei 2 desencarnações de pessoas justas, meu pai e minha mãe. Na morte de minha mãe, eu vi a coisa mais linda na Santa Casa. Eu fui à janela e ela já estava nos últimos momentos, e um médico amigo nosso, o Dr. Albano Seixas, à cabeceira, segurando o seu pulso e verificando, né, as batidas. E eu fui para a janela aguardar, fiquei em oração na janela. De repente eu vi uma bola de luz enorme que vinha de muito alto, mas foi numa rapidez que não dava para observar muito, passou por dentro de mim. Muito lindo aquilo. E quando essa bola entra, Dr. Albano fala: que horas tem? Aí alguém responde e ele diz: foi o óbito. O óbito foi justo quando essa luz entrou no quarto. E eu fui fazer uma prece por ela, Dr. Albano não sabia, ela havia me pedido que fizesse a prece dela, porque eu havia feito a de meu pai,
E doutor Albano me disse, Alcione, faz a prece. E eu fiz uma prece tão feliz que eu sorria enquanto orava. Mas foi tão linda aquela desencarnação, eu me senti assim num céu tão grande, naquela vibração tão linda. Eu nunca mais vou ver uma morte dessa. A de meu pai também foi linda, mas a de minha mãe, com aquele grupo enorme de anjos, sei lá de onde vieram, que formavam parecia uma lua imensa, toda iluminada, vindo em direção ao quarto. Então, são mortes que são libertárias, né? Que dá essa alegria que Leon Denis fala aqui, alegre mesmo. A hora de nossa morte, nós devemos viver de tal maneira que a hora da nossa morte seja uma hora de alegria, né? Parágrafo 15. Está vendo a máquina divina formada pelo molde espiritual pré-existente, é o perispírito? Perguntou Aniceto, compreendendo minha profunda admiração. O corpo do homem encarnado é um tabernáculo, novamente a sagração. Tabernáculo é algo sagrado e uma bênção. Nesta hecatombe angustiosa de uma existência, pode você reparar que todos os movimentos do corpo estão subordinados à administração da mente. Então, corpo, né, é uma concessão, é um tabernáculo sagrado, é uma concessão divina e está subordinado à mente. Ele é administrado pela mente. Daí tantas doenças fantasmas que existem hoje. Daí os consultórios, os hospitais lotados. Eu não me lembro nem de ter ido ao hospital. A primeira vez que eu fui a médico, aos 26 anos, para fazer um pré-nupcial. Não conheci médico antes dessa idade. Assim mesmo, por insistência da minha sogra. Eu não ia médico, porque eu nunca tive nada, ninguém tinha nada aqui em casa. Era uma saúde, porque convivia num ambiente de luz, de paz, todas nós, desde novinhas, trabalhando nas tarefas do bem. Então, a mente está saudável, e a mente saudável, o corpo é saudável. O organismo vivo, André, representa uma conquista laboriosa da humanidade terrestre no quadro de concessões do Eterno Pai. Pode você agora identificar os movimentos da matéria viva. Cada órgão é um departamento autônomo na esfera celular, subordinado ao pensamento do homem. Cada glândula é um centro de serviços ativos. Há muita afinidade entre o corpo físico e a máquina moderna. São ambos impulsionados pela carga de combustível, com a diferença de que, no homem, a combustão química obedece ao senso espiritual que dirige a vida organizada. É na mente que temos o governo dessa usina maravilhosa. Olha onde está o combustível do nosso corpo. Por isso, a gente precisa de saúde da nossa mente antes da saúde do corpo. A mente, hoje eu vejo as pessoas intoxicadas de medicamentos
Gente que não dorme sem um Rivotril, quando eu colaborava no João Viana, isso era remédio para doido, doido mesmo. Os doentes mentais é que tomavam esse remédio forte. Hoje eu já tenho conhecido que não dorme sem isso. Então, isso é um desequilíbrio mental. Nós vivemos agora aquele momento que Jesus veio ao mundo e que veio fazer essa transformação do mundo com o seu Sermão do Monte, os seus exemplos. Nós vivemos um outro momento de transformação. Naquela hora que Jesus veio ao mundo, diz Emmanuel, em Seara dos Médiuns, que houve uma obsessão coletiva, uma invasão de espíritos obsessores tentando impedir o avanço da humanidade. E agora nós estamos vendo novamente obsessão coletiva. A humanidade está mentalmente doente, por isso os corpos adoecem e os hospitais vivem cheios. Pela mente adoecida é que surgem as bactérias, os vírus, tudo isso. Nós já estudamos nesse livro mesmo as bactérias que iam atrás das criaturas humanas pelas ruas, de acordo com o pensamento que a criatura ia formulando enquanto andava. Por aí a gente vê que tudo isso, essa pandemia mundial, é a doença da Terra nessa hora, que nós temos que combater com nossas vibrações boas, com nossa alegria, com nosso otimismo, com o nosso trabalho. Não pode parar o trabalho. Vamos continuar aqui. Eu estou muito vibrante. Há muita afinidade entre o corpo físico e a máquina moderna. Já li isso. É na mente que temos o governo dessa usina maravilhosa. Não possuímos aí tão somente o caráter, a razão, a memória, a direção, o equilíbrio, o entendimento, mas também o controle de todos os fenômenos da expressão corpórea. Na sede mental e, consequentemente, no cérebro, temos todos os registros de distribuição dos princípios vitais aos núcleos celulares, inclusive a água e o açúcar. Os centros metabólicos são grandes oficinas de trabalho incessante. A mente humana, ainda que indefinível pela conceituação científica limitada na Terra, é o centro de toda manifestação vital do planeta. Olha aí a razão dos vírus. Nasce nas mentes humanas e aí atrás se corporifica, né? Toma forma material e vem atacando as criaturas nessa hora. Cada órgão, cada glândula, meu amigo, integra o quadro de serviço da máquina sublime, construída no molde sutil do corpo espiritual pré-existente e, por isso mesmo, chegará o tempo em que a ciência reconhecerá qualquer abuso do homem como ofensa causada a si mesmo. A usina humana é repositório de forças elétricas de alto teor construtivo ou destrutivo. É a força, é uma alavanca. Pode ser para construir ou pode ser para destruir. Cada célula é minúsculo motor trabalhando ao impulso mental. Força elétrica que constrói ou destrói,
está na nossa mente. Nesse parágrafo 15, uma lição que conhecemos, mas nem sempre atentamos para ela o tanto que devíamos atentar. Todo comando do nosso corpo está na nossa mente. Todos nós sabemos disso há quanto tempo. Mas não agimos de acordo com esse conhecimento. Para André Luiz é a novidade, porque no conhecimento da medicina que ele praticou, os fenômenos fisiológicos são controlados por uma parte do sistema nervoso chamado sistema nervoso autônomo, que, segundo a ciência, não depende de nossa vontade para funcionar. Nosso pulmão, o nosso rim funcionam sem que a gente sequer perceba, né? Eles estão funcionando, mas nós não sabemos como eles estão, né? Uma pneumonia pode estar se instalando e a gente ainda não está sentindo nada, né? Então, André Luiz descobre aí que eles são sempre afetados por nossa mente. Isso faz a nossa mente menos abstrata do que nós pensávamos. Ela é energia, e energia é alguma coisa que nos lembra a força. Força, ela é uma força de trabalho. Nossos órgãos formam esses departamentos autônomos na esfera celular, mas todos subordinados à mente, ao nosso temperamento, os mais bem-humorados, os mais alegres, os que não reclamam, não vivem reclamando da vida, aqueles que encontram sempre um ensejo de servir, de amparar os outros, de aqueles que procuram ocupar o seu tempo com as outras pessoas, não vivem só para si. Essas pessoas, em geral, são mais saudáveis. Têm as doenças do corpo que a mente vai controlando, né? A gente traz os órgãos que já vieram doentes de vida passada. Eu, por exemplo, segundo meu pai, eu havia morrido de tuberculose. Fiquei 10 anos no espaço. E nasci ainda com os resquícios da doença. E fui tratada pelos espíritos, amigos aqui da nossa casa, com homeopatia para o pulmão. Tomei muita justiça. Até os 12, 13 anos, eu estava tratando da doença pregressa através da homeopatia. Então, são as doenças que nós trazemos. Hoje eu estou com o pulmão ótimo. Mas a gente tem o dever de manter a mente esperta nas lides do bem. Essas pessoas mais bem-humoradas, que não são lamurientas, ranzinzas, tristes, resmungonas, essas pessoas estão sempre adoecendo. Se não adoecem, elas inventam doença. Elas buscam na Terra uma felicidade que é aquela felicidade moldada por ela, é o que ela queria. Mas aqui na Terra nós só temos aquilo de que precisamos, e não aquilo que a gente quer, que acha que é o que é melhor para nós. Deus me livre, se Deus satisfizesse meus anseios de felicidade, porque a gente pede umas coisas na adolescência, outras na idade adulta, outras na velhice, a gente, na verdade, nem sabe o que quer. Então, as pessoas que gostam muito de falar de seus sacrifícios, de suas doenças, essas adquirem muitas doenças fantasmas,
porque o pensamento tem uma força descomunal sobre o nosso organismo. Eu converso com um médico que faz hidroterapia comigo e eu sempre converso com ele sobre isso. E ele diz assim: Alcione, cansa ouvir tanta lamúria. Meu consultório é cheio de doença fantasma. Pessoa que quer ir ao médico tem necessidade de ir mais para falar das doenças que elas estão imaginando. Então, novamente, aqui André Luiz registra que nosso corpo é tabernáculo sagrado. Qual a intenção de André Luiz em repetir para nós que corpo é concessão, que corpo é sagrado, é máquina divina e é tabernáculo sagrado? Registra essa concessão. O corpo nos serve, mas não nos pertence, como pensam as feministas de plantão. O corpo é meu, o corpo é da mulher, a mulher faz o que quer com o corpo. O corpo não é nosso. O corpo é concessão cedida pela Terra, pelo planeta que nos abriga. Nós retiramos para a formação do nosso corpo os elementos do próprio planeta, que não é nosso, não temos propriedade dele. E é elaborado o corpo, ele se desenvolve, mas ele não nos pertence. É como se a gente apanhasse um objeto emprestado com algum amigo e a gente depois tem que devolver. Mas eu não posso apanhar um livro com alguém e entregar o livro rasgado, rasurado, molhado, escrito. Eu tenho que devolver com a serventia que ele teve para mim. Então, nossos corpos também vão ser transformados, não é? A gente sabe que vai para a sepultura e que ali também se opera a transformação. Na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então, devolver o nosso corpo, que vai ter que, em alguma hora, se retirar daqui da Terra, graças a Deus, né? E a gente cuidar dele para chegar lá com a mente saudável, tranquila, em paz com nossa consciência. 16. Nossa, tá na hora, né? Aniceto calou-se por momentos e, enquanto eu via aterrado os mais estranhos fenômenos microbianos no corpo do moribundo, volveu ele a palavra educativa. Vemos aqui que um irmão, no momento da retirada, repara a incapacidade dele para governar as células em conflito. Aí o corpo não é nosso, né? Se a gente não pode administrar isso, a corrente sanguínea transformou-se em veículo de invasores mortíferos que não encontraram qualquer fortificação na defensiva. Observe e identificará milhões de unidades de tuberculose, da lepra, da difteria, do câncer e até agora estavam contidos nos porões das atividades fisiológicas pela defesa organizada e que se multiplicam assustadoramente de par com outros micróbios tão prolíferos, ou seja, tão férteis, tão produtivos, quão terríveis. A nutrição foi interrompida. Não há possibilidade de novos suprimentos hormonais. O agonizante retrai-se aos poucos e
ainda não abandonou totalmente a carne por falta de educação mental. Observem bem isso. Educação mental para morrer, educação mental para administrar o corpo durante uma existência. Vê-se pelo excesso de intemperança das células, sobre as quais não exerce nem mesmo um controle parcial, que este homem viveu bem distante da disciplina de si mesmo. Vê-se pelo excesso de intemperança das células, sobre as quais não exerce nem mesmo um controle parcial, que esse homem viveu bem distante da disciplina de si mesmo. Seus elementos fisiológicos são demasiadamente impulsivos. Meu Deus, que coisa impressionante! Atendendo muito mais ao instinto que ao movimento da razão concentrada. A falar verdade, este nosso amigo não se está desencarnando, está sendo expulso da divina máquina, onde, pelo que vemos, não parece ter prezado bastante os sublimes dons de Deus. Então, a gente observou aí uma expulsão do corpo. Já passou? Quanto tempo falta? Quanto tempo? 40 minutos? 4 minutos. Então, eu só vou lembrar que na obra de André Luiz, Obreiros de Vida Eterna, enfoca o desencarne de um homem bom, que merece atenção no cumprimento de cada etapa desse lento e maravilhoso processo de desencarnação. Primeira etapa, acontece uma melhora aparente no paciente. É aquela melhora que a gente chama de a melhora da morte. Os espíritos especializados no processo de desencarnação, utilizando da ação magnética criada pela própria vontade deles, eles improvisam uma repentina melhora, e aí os parentes ficam felizes, e o médico vai lá, atesta aquela melhora do quadro, renova as indicações de remédios, né? E retira anestésicos, e há um alívio em família. Aí ele afasta os familiares para operar a morte de forma tranquila, serena. E às vezes o próprio corpo do paciente, sentindo-se bem melhor, ele pede para a mulher ou para um filho: vai dormir, vai descansar, eu estou bem, eu estou há muito tempo que eu não me sinto tão bem. Aí todos se afastam. Aí eles fazem uma defesa do leito de morte. Olha o carinho, olha o cuidado. Os trabalhadores espirituais tecem uma rede fluídica em torno do leito para absorver as vibrações mentais inferiores que passarem por ali. Às vezes até um enfermeiro, uma enfermeira, uma pessoa que faz a limpeza, entra próximo àquela hora da desencarnação, e eles protegem o doente para não haver uma invasão de vibração mental. Na quarta etapa, eles oram pelo moribundo. Um benfeitor toca na parte posterior do cérebro do doente, sugere-lhe também uma prece. E aí o doente, que já é alguém habituado a orar, começa a fazer a sua prece. A memória, que tem a sede no perispírito, é nessa hora liberada. E o doente revê toda a sua vida naquele instante. E para fixar
aquela existência que vai acompanhar, essa fixação vai acompanhar por todas as próximas existências deles. Então, os espíritos familiares se acercam para guardá-lo, né? E depois, numa quinta etapa, com passes longitudinais, começa o desligamento das regiões orgânicas, que demanda extremo cuidado. Primeiro, o centro vegetativo, ligado ao ventre, como sede das manifestações fisiológicas. Depois, o centro emocional, que é a zona dos sentimentos, sediado no tórax. Depois, o centro mental, mais importante, sediado no cérebro. André Luiz descreve esse último desligamento assim: concentrando todo o seu potencial de energia na fossa romboidal, Jerônimo quebrou alguma coisa que não pude perceber com minúcias, e brilhante chama violeta dourada desligou-se da região craniana. Primeiro sua cabeça e depois todo o seu corpo surge com nova forma. A verdadeira vida, então, chega, ele se eleva acima do corpo morto e aí é amparado pelos seus amigos espirituais, pelos seus afetos. A etapa final da morte de um homem justo e bom são os passes já para dispersão dos resíduos físicos, a fim de que os espíritos vampirizadores não utilizem nas suas ânsias de vida terrena aquelas energias que acabam de ser liberadas. Então eu fiz questão de contar a morte de um bom, porque nós vimos a morte de uma pessoa que foi expulsa do corpo. A gente, para ter uma comparação entre as duas formas de morte, a gente escolher, enquanto estamos vivos, a morte que a gente quer, né? Diz Cruz e Souza, um poeta simbolista, de que eu gosto muito, descrevendo a morte, diz assim: há no estertor da morte uma beleza transcendente, ignota, luminosa, beleza sossegada e silenciosa da luz branca da paz, trêmula e acesa. É o augusto momento em que a alma, presa às cadeias da carne tenebrosa, abandona a prisão dorida e ansiosa, sentindo a vida de outra natureza. Um mistério divino há nesse instante, no qual o corpo morre e a alma vibrante foge da noite da melancolia. No silêncio de cada moribundo, há a promessa de vida em outro mundo, na mais sagrada das hierarquias. Um domingo de paz para todos nós.